vai fazer um teste de isometria com a prancha, com o intuito de avaliar a resistência do seu, a musculatura do seu core. Então você vai deitar de barriga para o chão, vai alinhar os seus cotovelos na altura do seu ombro, e aí quando eu começar a cronometrar, você vai elevar o seu quadril e deixar o mais reto possível com a sua coluna. Então vamos lá? Prepara. Foi. Você vai tentar ficar o tempo máximo que você conseguir. 20 segundos.